Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar agora o pessoal entrar. Hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. Hoje eu vou falar sobre anatomia emocional, dando sequência, na realidade, ao que a gente vem falando esses dias. Então, nós vamos falar sobre a evolução da relação entre o corpo e as emoções, ok? A Tati já está firme aí, Marina está ok. Eu vou aguardar uns minutinhos para algumas pessoas entrarem, que já me falaram, já me sinalizaram. Olá, Rosângela, muito bem. E aí a gente vai dar sequência, tá? Nós estamos na Semana da Saúde Integral. É uma atividade do Grupo ONIS, do qual também faço parte. E a intenção dessa semana é mostrar para as pessoas que participarem, para quem assistiu o vídeo talvez em outro momento, que a nossa saúde ela é a análise, ela depende dessa análise integrada do corpo, das emoções, da mente e do espírito. E que há uma grande diferença entre se recuperar de uma doença ou de um sintoma, tá? E de estabelecer saúde, de promover a sua saúde, tá bom? Eu vi que a Alessandra, oi Ale, já entrou aqui também. Boa noite, muito bem. Vou tomar uma água. E já para iniciar, como eu estou aqui com o celular virado para mim, eu vou mostrar para vocês, mas vai dar para ver. Esse aqui é um livro, olha, do Stanley Killiman, que fala sobre a anatomia emocional. Tá vendo? Tá? Ele é a base do que a gente vai discutir hoje. E ele tem uma relação direta, tá? A abordagem dele tem uma relação com muita coisa que foi falado ontem pela Janaína, pelo Gustavo, pela Alessandra, tá? E com o que eu vou falar agora. Eu tô vendo que tem uma sombra aqui, eu tô tentando tirar na iluminação, vejam se assim parece melhor, pior, parece que aqui fica melhor. Ok. Oi, Carol. Tudo bem. Então vamos lá. Olha, para que vocês consigam ler comigo aqui o livro todo de anatomia emocional, eu vou seguir a orientação aqui do livro. Ele está dividido em 6 partes principais. E são nessas 6 partes que eu vou abordar com vocês hoje. A primeira parte é chamada nessa subparte. Ela é chamada de criação. Então nós vamos falar dessa questão ó, das células até a formação do indivíduo, com característica de indivíduo. Então, até o bebezinho ali, tá? Então, da célula, dessa divisão celular, dessa relação intrauterina, até formar o ser. Depois nós vamos falar sobre o projeto do corpo, tá? O segundo item aqui do livro. Um pouco sobre músculos, ossos, a árvore sanguínea, respiração, cérebro e sistema nervoso. E anatomia como autoidentidade, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre agressões à forma. Então, postura ereta, vamos falar sobre estresse, susto e algumas experiências do corpo de uma forma generalizada, onde a gente entra com o corpo como expressão das emoções, ok? Depois nós vamos falar sobre os padrões, né? Esse eu vou comentar menos, que foi bastante falado na live de ontem. Então a estrutura mais rígida, densa e assim por diante, mas vou dar um geral sobre isso. E nós vamos falar sobre realidade e interações somáticas, tá ok? Então esse vai ser o nosso assunto. Aproveita aí que nós temos aqui poucas pessoas ainda, então pega esse jatinho aí, essa setinha, manda para as pessoas que você conhece, que podem se beneficiar da live de agora, tá? Então pega aí na sua lista de contatos e envia para todo mundo para que a gente possa fazer um bom bate-papo, tá bom? Prontinho? Já enviaram? Ok. Então vamos lá que vai ser importante a gente
fazer um raciocínio aqui dentro do que foi falado. Nós fomos concebidos pela interação entre o nosso pai e entre a nossa mãe. Então, eu vou começar deste ponto, dessa interação entre o nosso pai e entre a nossa mãe. Aqui, nós já precisamos deixar claro... Oi, Beatriz. Aqui, nós precisamos deixar claro que existe sempre no ser uma influência dos pais. Essa influência, ela tem uma relação com a genética, ou seja, toda a carga corporal vinda do pai e da mãe. Ponto. Então, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou moreno, se eu sou escuro, né, a cor do cabelo, tem sempre uma interação com os pais. Mas não somente com essa interação física. Oi, Gustavo. Não somente com essa interação física. Por quê? Porque no momento exato em que o espermatozoide do pai fecundou o óvulo da mãe, ele já vinha com comportamentos biológicos, tá? Ele também vinha com uma sobrecarga comportamental até o aprendizado dos pais naquele momento. Significa que eu não estou repassando para um filho meu somente o que eu recebi dos meus pais. Ok? Eu também estou repassando para um filho meu o comportamento que eu adquiri até o exato momento em que eu liberei aquele espermatozoide, ou que a mãe permitiu, de maneira inconsciente, que aquele óvulo fosse fecundado. Percebe? Por isso que nós, filhos, somos a evolução dos nossos pais. Entende isso? Eu tenho tudo que o meu pai tem, mais o que ele aprendeu até aquela fase de vida, e eu tenho tudo que a minha mãe tem, mais o que aprendeu até aquela fase de vida. Tudo certo até aí? Tá. Aí que tá lá o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. E neste processo, nos primeiros momentos já dessa fecundação, já começa a ter uma interação com a química da mãe. Né? Os hormônios da mãe já começam a identificar que existe algo ali, a circulação começa a identificar que existe algo ali. Então, a maneira como a mãe está naquele momento vai interferir, sim, no desenvolvimento daquele óvulo fecundado. Então, se eu tenho uma mãe tensa, ansiosa, estressada, angustiada, né? O que eu tenho disponível no corpo, né? O que essa mãe tem disponível no corpo para alimentar aquela célula é diferente de uma mãe que está em paz, feliz, maravilhada com o mundo e cheia de sonhos e perspectivas. Ok? Por que isso? Porque aqui nós temos uma interação bioquímica da mãe com a evolução daquele embrião, daquele ser que está vindo ao mundo. Por que o médico, aí, a grosso modo, pede exames, né, de laboratório e você verifica como você está de tempos em tempos? Como é que está a sua saúde de tempos em tempos? Porque naqueles exames de laboratório, ele pode identificar várias situações de inflamações e de diferentes possibilidades de doenças no seu organismo. Entende isso? Ficou claro? Tá. Oi, Paula, tudo bem? Então, Gustavo e aí também, né? Fátima. Vocês podem perguntar quando quiserem, de tempos em tempos eu dou uma olhada aí nas questões, tá bom?
Então, tem um ambiente, tá? E aquele ambiente, ele é modificado de tempos em tempos. O que é isso? É modificado de tempos em tempos. Até o exato momento em que a mãe sabe que está grávida, né? Ou seja, do momento em que foi fecundado o óvulo, tá? Até que a mãe fica sabendo que ela realmente está grávida, pode ter se passado 1 mês e meio, 2 meses ou mais. Olha que inteligência do organismo. Olha que inteligência. Você imagina que todo aquele possível estresse de contar para todo mundo que está grávida, né? Às vezes aí, vamos pensar historicamente aí, contar para os pais, enfim, não é todo mundo que está com um lar totalmente organizado, casa montada, etc. Contar então para o namorado, contar para o noivo, contar para o marido. Então não é todo mundo que tem essa percepção, né, de que um filho vem abençoar o lar, ok? Então pode ser que a pessoa tenha uma percepção de que um filho vem para virar de perna pro ar toda a vida da pessoa. Então, olha só como o nosso cérebro é muito inteligente. Então a gente não tem essa percepção exata no momento fundamental de formação das características básicas, né, do embrião, que é até os 2 meses de idade. Entende isso? Olha só. Então, como a gente não está sabendo exatamente, a mãe não está sabendo que ficou grávida, então tem poucas interferências neste primeiro momento da fecundação. Então é a natureza agindo e trazendo aquela fisiologia que a mãe já tem para a formação do bebê. Ok? Palinha, tô vendo aqui, tudo bem, tá ótimo, tá? Oi, Ricardo, tá joia? Regislane, querida, muito bem. Então, entenderam isso até aí? Então a gente tem um ambiente, né, onde o bebezinho vai estar. Neste ambiente tem uma interação do que já existe dentro da mãe e daquilo que a mãe vai vivenciar. Ok? Ok. A partir daí, tem as interações, então, de tempos em tempos, à medida que o embrião vai se desenvolvendo, até que ele venha a formar todos os órgãos, todos os sistemas e esteja pronto para vir ao mundo. Em cada etapa, em cada semana do desenvolvimento do bebê, nós temos então sistemas se comunicando e se desenvolvendo. Nós temos a química da mãe favorecendo. Percebe? E nós temos 2 pulsos muito significativos. O que é pulso? O movimento da vida. Como pulso, primeiro nós temos o movimento da mãe. O que é o movimento da mãe? Nós temos o movimento da respiração, tá? E a respiração da mãe interfere no metabolismo ácido básico dela, no estresse dela. Então, o ato de respirar melhor ou pior interfere na nossa bioquímica. Nós temos a circulação da mãe, que é a bomba cardíaca, é o coração mandando sangue para todos os lados e sangue chegando de novo, né? Liberando as toxinas do organismo, né? Quando sai aí da corrente sanguínea, vai para o pulmão e a gente exala, né? Solta o ar. Então nós temos um mecanismo do coração, da circulação e da respiração entrando e saindo do nosso organismo. E nós temos, presta atenção, nós temos um movimento chamado movimento respiratório primário. Nós temos um movimento intrínseco pelo fato de estarmos vivos, que não é o da respiração e não é o da circulação. É um movimento que vem do interior do corpo, num pulso diferente da circulação cardíaca e da circulação respiratória, da respiração. Tudo bem?
Tá. Se nós temos, então, 3 movimentos, são 3 formas de interação com o bebê, que tem, por sua vez, 2 desses movimentos. Ele tem o pulso da vida, o movimento respiratório, que a gente chama primário. É um movimento celular. É essa força que faz as células se dividirem e que vai formando essa inteligência da célula, essa energia que vai fazendo as células se dividirem e crescerem, que vai formando um novo indivíduo. E nós temos a bomba cardíaca, a partir do momento em que o coração é formado, logo ali no comecinho, tá? Do primeiro mês, aproximadamente 5 semanas da vida embrionária. Ok? Não temos a respiração, porque o bebê está respirando, né? Ou seja, está recebendo oxigênio para sobreviver, para crescer, da mãe. Então ele tem 2 bombas. Então eu tenho uma interação do pulso de vida, esse conjunto da mãe, com um pequeno pulso do bebê. No caso do embrião ainda. Ok? E é justamente isso que transfere uma energia de movimento para o embrião. Uau! Pode falar. Que a gente não tem, nem sempre está claro que a gente está vivo, tá? Dentro da barriga da mãe. Certo? Então, nós temos aí uma quantidade de movimento que é intrínseca da energia do espermatozoide do óvulo, fazendo o embrião viver. E nós temos uma energia que vem do corpo da mãe, da circulação da mãe, da comida da mãe, de tudo que a mãe faz, da vitalidade da mãe. Certo? Patrícia, Rosi, Jane. Tudo bem? Tá. A partir daí, é essa interação, através do que a mãe fala, através das ondas sonoras chegando na mãe, da relação que a mãe tem com o meio ambiente, com o próprio pai, né, do embrião, com a família, com a casa, com o trabalho. É esta interação que gera toda uma ressonância. Estou falando de física. Não falei, estou falando física. Gera uma correspondente reação naquele embrião. Tudo bem isso? Então este embrião, ele está sujeito a som. Som tem uma onda mecânica, a química. Então ele está sujeito às propriedades biofísicas daquele corpo onde ele está armazenado, mais a energia vital que veio lá do espermatozoide do óvulo nele. Tudo bem? Aí que, de repente, do nada... Ha! Assustado? Quem tá com fone de ouvido pulou, né? Desculpa. Eu queria mostrar que a gente tem uma reação às ondas sonoras. Tá? Então, nesse ponto, houve um estresse corporal. Entende isso? Nesse ponto em que aconteceu algo, eu tenho uma reação. E essas reações, então, a mãe vai ter e vai gerar todo um movimento intrínseco ali no bebê. Só que essas reações, elas... Só que essas reações, elas são reações a partir também da percepção da mãe. Não são só reações como essa física. Essa é uma reação que eu provoquei aqui em vocês. É uma reação sonora. Que o reflexo de defesa... Meu Deus, o que está acontecendo? Minha cabeça vai explodir, acontecer alguma coisa. Então, são reações reflexas a partir do ambiente. Então, eu tenho reações que são pela iluminação, reações pelo barulho, reações que são totalmente físicas. Mas eu tenho reações à minha percepção. E aqui
a gente acabou de falar do primeiro capítulo do livro que eu citei para vocês. Tá? Fazendo um resuminho aqui também, o Kirman, ele foi um quiroprata, tá? E trabalhou com bioenergética, com leitura corporal, então tem tudo a ver com a própria formação que eu tenho também e que algumas das pessoas que falaram com vocês têm também. Então ele coloca isso aqui, é a parte da criação. E a gente então recebe uma energia que vem já de tudo isso que eu havia comentado, e uma energia que nós também percebemos, ou melhor, que a mãe percebe. Tudo bem? Aí nós vamos para o segundo momento. O projeto do corpo. Aí eu vim, trabalhei, recebi uma série de informações químicas da minha mãe. E estas informações ficaram comigo por um determinado tempo, no período intrauterino. E aí, então, eu vou pular um pouco, vou acelerar, que poderíamos falar muitas coisas ainda do período embrionário. Vou acelerar, então chega o momento, então, do parto. No momento do parto, nós temos uma força, então, intrínseca, vital, lembra do coração, e a força do movimento respiratório primário, na força do pulso de vida, tá? E no momento do nascimento, nós vamos descobrir que nós não estamos mais grudados na mamãe, ou de uma outra forma, nós vamos perceber o vento, porque a gente estava num lugar quente e úmido. Nós vamos perceber que nós não estamos mais espremidos, é como se arrancasse uma parte de nós, né? Nós podemos perceber, dependendo de como vai ser esse parto, um ambiente gelado, um ar-condicionado, uma mesa, alguém que estica um corpo que estava todo, né, engrovinhado ali, como na posição fetal. Nós podemos, então, ter vários estímulos totalmente desconhecidos e que ainda podem convergir para uma asfixia, dependendo de como vai ser o nascimento. Por quê? Corta o cordão umbilical. Se cortar o cordão umbilical, aquela transição que poderia ser lenta de ir consumindo todo o oxigênio do cordão umbilical, à medida em que vai falhando e o corpo vai percebendo, né, que seria o parto humanizado, vai percebendo que está acabando o oxigênio, ele vai se esticando e vai criando a possibilidade de respirar. Mas não, se nós cortamos o cordão umbilical, nós praticamente asfixiamos o bebê. Tá? E ao fazer isso, ele tem uma reação reflexa, que é né, um instinto de sobrevivência vem à tona, e ele então começa a respirar, às vezes com mais dificuldade, às vezes com menos dificuldade. E ele ainda tem que eliminar líquidos, às vezes, que estão dentro dos pulmões, e ele chora, e ele tosse, e ele apronta uma confusão, né? Mal sabe a gente a confusão que a gente está aprontando com ele, né? Nesse sentido, para poder vir ao mundo. E aí, neste ponto, a criança tem percepções. Então, o bebê recém-nascido tem percepções acumuladas do período gestacional. Tem uma energia intrínseca, praticamente inconsciente, do pai e da mãe. Memórias transgeracionais do pai e da mãe. E aí eles vêm à tona com a percepção que ele tem da maneira como ele é recebido quando ele se descola da mãe. Como é que foi esse ambiente em vários níveis. Ok? Seja bem-vinda, Núbia. Ok. Aí, perfeito. Nós temos uma primeira leitura de como eu reagi a tudo isso. Nós temos um primeiro momento, né? Como foi a minha possibilidade de reação? À medida em que eu fui asfixiado, né? Será que eu lutei e tentei respirar? Será que eu fiquei esperando alguém
me colocar oxigênio para mim, me ajudar a massagear de alguma forma? Será que eu tentei me esconder? Será que eu tentei aparecer? Quais foram os instintos que me levaram a ter as primeiras reações? Olha que bacana isso. Sentando aqui com as pernas meio cruzadas. O que vocês acham que aconteceu nesse ponto? Hã? Bom, neste ponto, eu acabei de fazer alguns registros. Nosso computador, ou seja, nossas memórias, né, acabaram de fazer alguns registros. O que é fácil, o que é difícil, o que funciona, o que não funciona, né? Eu já tenho alguma experiência de reações intrauterinas e eu começo a desenvolver, sem ainda pensar, começo a desenvolver as minhas próprias habilidades instintivas de sobrevivência. Tá? Começo a desenvolver minhas habilidades de sobrevivência. E aí tem uma parte que é muito legal aqui, que é muito legal, que fala que o nosso cérebro, isso é estudo embriológico, tá? Nosso sistema nervoso, ele vai se desenvolvendo no mesmo caminho em que o cérebro dos animais. Começa lá como se a gente fosse um anfíbio, sabe? E aí a gente vai evoluindo para um réptil, até que a gente chega no mamífero, tá? E aí o ser humano. Ou seja, primeiro é formado no embriãozinho, lá, a parte mais central que dá instinto à vida. Presta atenção nisso que tem muito a ver com o que eu quero falar hoje com vocês. Tá? Então, primeiro, a nossa parte mais instintiva, aquela coisa de sobrevivência mesmo, sabe? Então, imagina que eu sou uma célula, tem que entrar energia e tem que sair. Então, para a criança, o bebezinho recém-nascido, tem que entrar comida e tem que sair, tem que entrar oxigênio e tem que sair, e eu não tenho reações mais. Entende isso? Mas como eu não sou um animal com um cérebro pequeno, eu começo a ter reações gradativamente. Ó, primeiro eu tô quietinho, só quero comer. Aí eu firmo a cabeça. Olha, imagina uma minhoquinha. Firma a cabeça, ali por volta dos 2, 3 meses de vida. Aí, depois que eu firmo a cabeça, eu começo a rolar. Aí depois que eu começo a rolar, eu começo a sentar. Do sentar eu vou engatinhar, do engatinhar eu vou ficar de pé, do ficar de pé eu vou andar e do andar eu vou falar e me expressar. Gente, analisa. Eu nasci com todo esse potencial cerebral, com toda essa memória transgeracional. E o meu cérebro, que nasceu ali pequenininho, centralizado, ele vai se desabrochando no meu desenvolvimento. E eu vou confirmando esse status de desenvolvimento cerebral à medida que eu passo por cada fase do desenvolvimento psicomotor. Eu valido o meu cérebro. E se eu tiver tido um problema no período embrionário ou no parto que afetou o meu cérebro, isso mantém um atraso no meu desenvolvimento ou uma incapacidade de fazer determinado movimento, né? E aí de me comunicar e de me expressar e talvez de perceber o mundo. Gente, vamos com calma. Olha só, eu tenho toda uma energia, uma memória que eu fui construindo porque eu sou um ser humano, né? Eu vim trazendo isso da bagagem embrionária, né, até o momento do parto, tá? Passei por diversos desafios no período embrionário, no momento do parto, no primeiro desenvolvimento da minha vida. E aí eu estou pronto por volta de 1 ano e meio, tá? Mais ou menos, né? 2 anos para começar a me expressar.
cada expressão que eu tenho, ela vai no desenvolvimento lá do centro do meu cérebro, tá? E aí os reflexos mais profundos, reptilianos, tá? Para a parte mais externa do meu cérebro, que tem a ver com a minha percepção, inclusive da pele. E aí eu começo a perceber também, pelo ouvido, os sons, e eu vou definindo, afunilando, qualificando a língua em que os meus pais falam, né? As características visuais que eu percebo em cada pessoa, no rosto, as sensações térmicas, eu vou validando, né, o meu cérebro superior, como no caso dos seres humanos. Aí, gente, que eu queria chegar nesse ponto. Que ponto? Percebe que eu tenho uma característica, uma potência intrínseca, mas a minha interação com o ambiente, com a minha mãe, com o parto, com o primeiro ano do desenvolvimento, até mais, até o segundo ano, vão fazendo com que eu crie respostas ao que eu estou vendo, sentindo, escutando e percebendo. E isso vai ficando mais sério à medida em que eu me qualifico mais. Como eu me qualifico mais? À medida em que eu escuto mais, vejo mais, tenho mais interação, conheço mais países, conheço mais pessoas, eu vou aumentando esse arsenal de percepção e distinção de uma coisa em relação à outra. Percebe? Aí eu vou tendo uma resposta diferente para cada situação. Ou seja, primeiro eu agi de maneira agressiva, tive tal resposta. Depois eu agi de maneira amorosa. Depois eu tive uma maneira rígida de agir. Depois eu tive uma outra maneira mais estranha de agir. E aí eu vou coletando as informações de acordo com as experiências que eu tenho. E eu vou validando estas experiências. Então, se eu pego um objeto e taco no chão e faz barulho e todo mundo aplaude, então eu vou ter um tipo de percepção do que aquela minha ação provoca. Se eu dou uma risada, se eu choro, se eu faço xixi ou qualquer coisa que a criança naturalmente faz. Tudo bem? Tá. Aí eu evoluí. Aí eu tô vindo aqui, ó, né, construindo a minha postura. Nós já estamos no item 3. Então, eu vou recebendo informações, né? Vem visual, auditiva, sinestésica. Eu estou recebendo informações. Estou recebendo informações do ambiente. E aí eu estou manipulando estas informações, tá? Estou absorvendo, recebendo e manipulando essas informações para a minha resposta. Para a minha resposta verbal. Para a minha resposta em termos de língua. Para a minha resposta corporal. Para a minha resposta postural. Então eu estou recebendo e transmitindo aquilo que eu estou recebendo. A partir desse momento, se tudo aquilo que eu recebo eu consigo capturar com todos os meus sentidos e eu consigo colocar tudo isso para fora, eu sou uma pessoa totalmente fluida, leve. Entende? Então, quanto melhor a minha capacidade em me expressar, presta atenção nisso.
Eu diria que é um ponto auge da aula, da live. Quanto maior a minha capacidade de me expressar, colocar para fora como eu estou internamente, através do olhar, do jeito que eu olho, através da velocidade com que eu falo, através do meu tom de voz, através da minha postura. Quanto maior a minha capacidade de colocar para fora aquilo que eu recebi, mais aquilo que eu posso ter interagido com o fato de existir, com a minha inteligência, é a minha manifestação para o mundo. Tudo bem? E se eu consigo coletar informações do mundo que interajam com as minhas próprias informações, formulações, percepções, e expresso isso de maneira clara, eu estou alinhado com o objetivo da minha existência. Percebe isso? Por quê? Porque eu consegui estar pleno e fazer parte do universo. As informações que chegam, saem. Eu sou fluido, eu sou como ar. E aí, naturalmente, eu sou leve. Eu recebo e eu dou. Entende isso? Então eu estou flutuando. Então eu não tenho bloqueios. Eu não tenho problemas. Eu sei relacionar cada estrutura do meu corpo, cada órgão, cada sistema, tá? E consigo transportar toda a minha expressão como um ser vivo para o ambiente externo. Então eu sou perfeito. Não tem problema nenhum. Mas, aí é que está a questão. Eu recebo informações visuais, auditivas, sinestésicas, cheiro, paladar, vida. E eu não consigo, às vezes, interagir com todas elas ao mesmo tempo. E eu retenho parte dessa energia. Eu não consigo pôr para fora. Eu fico entalado. Essa é a ideia. E aí eu vou ficando o quê? Com tanta informação chegando e eu não consigo me expressar, eu vou ficando enrijecido, endurecido. E aí eu não sai. Tamanha a dificuldade de fluir que eu tenho na vida, a dificuldade de me expressar, a dificuldade de me fazer ser percebido e de deixar aquilo que entra sair de mim. E aí, que aonde eu acumulo estas tensões vão virar doenças. E isso vai ter uma relação com a maneira como eu vou me expressar. Por isso pode ser que eu estufo o peito e vou encarar o mundo e vou ter uma certa agressividade, ou pode ser que eu queira recolher tudo, que eu recebo tudo, que posso ter algum perfil de masoquista. Né? Recebe pancada de todo lado e armazena. Né? Às vezes eu posso ter esse perfil, né, de cabeção. Né? Eu começo a perceber que a hora que eu coleto as informações, modifico as informações, expresso uma parte delas, coloco uma interpretação, ou seja, eu manipulo, né? Muito inteligente, manipulo tudo isso, eu tenho outro tipo de corpo. Ou seja, eu retenho tudo que está acontecendo, deixo ali bem distribuído, é aquele gordinho com a barrigona grande, quadril largo, né? Eu deixo aquilo ali bem distribuído e eu uso o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero. Para interesses próprios, muitas vezes. Sim, viver bem, que o Gustavo está colocando aqui, tem uma relação com saber se expressar. E justamente, então,
aquilo que ficou trancado, aquilo que eu recebi, aquilo que eu não consegui criar e interagir com o meio, não consegui colocar para fora, isso é que vai então alterando a minha postura, criando pontos de rigidez corporais. Esses pontos de rigidez eu posso ir num osteopata, num quiroprata, num massagista, né? Eu posso fazer alongamentos, eu posso fazer cuidados corporais que me ajudam a diminuir a densidade desse lugar para que ele fique mais fluido de uma forma geral. E ao ficar mais fluido de uma forma geral, eu estou mais leve, quanto mais leve, mais circula o sangue, mais circula os nutrientes do ambiente, mais eu consigo receber energia e transmitir energia porque eu estou leve, eu estou tranquilo. Eu falei, eu chorei, eu evacuei, eu fiz tudo aquilo que eu precisava para estar leve em comunhão comigo mesmo e com o ambiente. Percebe? Mas, nesta mesma sequência, tem algumas coisas que eu não armazeno por pouco tempo. Tem coisas que eu armazeno por muito tempo. E elas ficam permeando as minhas atitudes, permeando a forma como eu vejo o ambiente, como eu me relaciono com o ambiente. E aí que isso começa a sair do meu corpo. Olha que loucura que eu estou falando para vocês. E eu vou tendo uma certa reação, não só com o que chega no meu corpo. Eu vou ter uma reação com o que está em torno de mim. Eu tenho reações prévias de algo que não chegou no meu corpo, que depende do que eu vi, do que eu senti. Ao olhar para uma pessoa, boa noite. Tô vendo que eu recebi um boa noite. Então, aí, neste ponto, eu tô saindo do meu corpo físico e indo para o meu corpo emocional. Entende isso? Veja se eu consigo me expressar. Físico, as emoções, eu já não preciso mais recebê-las todas no meu corpo. Tem emoções que só de eu escutar algo, de eu ver algo, à distância, eu já tenho reações fisiológicas. Cheiro da comida. A comida está lá na frente se eu sentir. Quando eu tenho isso, eu estou abrindo mais do que o meu corpo. Eu tenho uma percepção, um corpo emocional em torno de mim. E aí eu posso estar fugindo de ambientes, fugindo de pessoas, tentando não encontrar. Porque aquele lugar, aquelas pessoas, aquela viagem, aquelas percepções me remetem a estados mentais de densificação. Estados mentais e emocionais de densificação até da própria estrutura corporal. E como que eu faço? De novo agora, presta atenção nessa ampliação. Eu estou saindo do que chegou no meu corpo e agora eu estou começando a reagir com o que não está nem no meu corpo, com o que está no meu ambiente. Isso é o corpo emocional, que ele é muito maior do que o corpo físico. O corpo emocional pode depender daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo, de outras percepções, que vão sendo densificadas nas minhas reações corporais. Como é que eu faço agora para lidar com isso? Com estas percepções, eu já não consigo, às vezes, liberar uma tensão que está no meu corpo emocional, ou seja, em torno de mim, sem uma expressão emocional. Então eu preciso o quê? Tirar o que está nas minhas emoções, no meu corpo emocional, com emoção, limpar isso para que eu volte a ter emoções fluídas. Como que eu faço isso? Eu grito, eu choro,
eu converso, eu manifesto as minhas emoções para uma outra pessoa. Talvez algumas funcionem para o ambiente, mas talvez uma determinada emoção eu preciso de alguém para olhar no meu olho, para eu perceber que eu estou sendo visto, que eu estou sendo ouvido. E sem isso eu não consigo liberar todas essas situações armazenadas emocionalmente. Tudo bem? E isso tem muita relação, então, já nós estamos indo agora para o quarto padrão, tá? Quarto capítulo aqui, com aquilo que eu também vou produzir mentalmente. Tá? Agora eu já estou expandindo. Ou seja, eu tive uma situação emocional e eu comecei a pensar sobre aquela situação emocional. Meu Deus, agora lascou tudo. Porque não é mais só físico, não é mais só o que está na minha percepção de convívio do que aconteceu. Eu agora tenho um terceiro elemento que são os meus pensamentos. Aquilo que eu penso sobre o que eu sinto e como o meu corpo reage. Agora eu estou falando de corpo mental. E para completar ainda, o corpo mental, ele é atemporal. Eu posso fazer o seguinte, eu estou sentindo isso, mas por causa daquilo que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos de idade, na minha infância. Quando aconteceu tal coisa assim. Isso aqui é uma resposta que eu ouvi que o fulano tal, aquela outra pessoa teve também. E eu começo a inventar, eu começo a criar, e eu começo a pensar baseado na minha religião, nas minhas crenças, na minha educação, naquilo que eu também recebi e que abasteceu ali parte do meu conteúdo mental. Aí é o corpo mental. E aí, tudo bem? Pois é. E agora? E se eu tenho algo, então, que começa a ser dos meus pensamentos, eu preciso organizar os meus pensamentos, manifestar as minhas emoções, né? E materializar ou desmaterializar algo no meu corpo. Entende? Então, se eu organizo a minha forma de pensar, né, baseado em todas as minhas experiências atemporais, eu começo a organizar as minhas emoções. Então pode ser necessário eu romper padrões de crenças. Né? Será que aquilo que eu aprendi na minha religião é isso mesmo? Não pode ser diferente? Será que aquilo que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe é assim mesmo? Não pode ser diferente? Será que aquilo que eu aprendi na minha cidade não pode ser diferente? Será que aquilo que eu aprendi em determinado lugar não pode ser diferente? Então eu vou ter uma necessidade de expandir os meus pensamentos. E eu vou expandir os meus pensamentos quando eu me relaciono com outras pessoas que sabem mais do que eu. Quando eu faço cursos, quando eu leio livros, quando eu conheço algo que eu não conhecia até então. Ou seja, vamos voltar com calma. Para que eu manifeste uma cura física, eu mudei a minha percepção do sentir, os meus pensamentos e expandi a minha consciência para que eu perceba algo que eu não percebia antes. Com a minha mente, com as minhas emoções e no meu corpo. Que é o que vocês estão fazendo agora. Talvez vocês estão adquirindo algum nível de conhecimento diferente do que vocês tinham. Então vocês estão expandindo a consciência neste momento, né? Aprendendo alguma coisa que possa ser útil, que talvez mude a forma de pensar, mude a forma de sentir, ou que faça você suspirar, simplesmente falar, era isso, entendi. E talvez, a partir daí, você pode simplesmente ficar mais leve e perceber as coisas de um caminho diferente.
Porém, que não entra aqui agora, já estamos saindo do universo aqui da anatomia emocional, tá? Porém, quando nós estamos falando de algo atemporal, e que você tem uma memória que eu falei lá atrás, do seu pai e da sua mãe, o que garante que você não está buscando a memória inconsciente na reação que você tem hoje, baseado nos comportamentos ancestrais dos seus antepassados, pais, avós ou bisavós? Alguma inteligência profunda armazenada na sua célula, que quando vê uma reação que você não tinha, busca uma solução e afunila todo o conhecimento profundo que existe dentro das memórias celulares do nosso DNA. E a gente parte agora para um universo muito maior, que não é o tema de hoje, mas do supramental. Não é físico, não é emocional, não é mental, é supramental. Aí nós já estaríamos dentro de um universo em que pensaríamos, sentiríamos e manifestaríamos o que a minha família precisa com a minha existência, o que esta cidade precisa com a minha existência, o que esse planeta precisa com a minha existência. Como eu posso transitar nesse aspecto? Ok? Doutor Rafael, muito bem. Perceberam isso? Tá. Voltando, então, um pouquinho. Toma mais uma água. Que, dependendo de onde está o meu estresse, dependendo de onde eu parei de ficar leve, né? Dependendo do meu corpo, das minhas emoções, da minha mente, do meu supramental, eu vou manifestar uma estrutura corporal, uma estrutura emocional, uma estrutura mental compatível com aquilo, que pode ser mais pesado ou pode ser mais leve. Entendeu isso? Qual que é mais gostoso? Quando você está conversando com alguém leve, que dá risada, que não se incomoda, que não fica bravo, sabe, que aceita conversar de todos os assuntos, sabe de tudo, na hipótese. Ou com uma pessoa que está sempre de cara fechada, que nunca topa nada, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, né? E mesmo assim vive angustiada, triste e não quer fazer mais nada. Qual é mais leve, mais gostoso? Entende? Penso eu, né, com discernimento, que é melhor você ter um corpo flexível do que um corpo rígido. É melhor você ter flexibilidade emocional, rir e chorar, do que estar sempre rindo ou estar sempre chorando. É melhor você ter flexibilidade mental, estar disposto a aprender com o novo, fazer viagens, fazer cursos, etc. Ter flexibilidade mental do que ver no mesmo padrão achando que só existe a cultura criada dentro da sua casa, ou da sua religião, ou da sua cidade. Entende? Ou ainda, né, qual é a flexibilidade necessária para que eu consiga resgatar memórias ancestrais dos meus pais e avós e cumpra um objetivo até celular, né, um porquê de eu estar aqui me conectando nesse mundo. Entende isso? E aí eu posso ficar leve. Se eu fico leve, eu não tenho doença. Eu me relaciono, eu cresço, eu recebo e eu dou. Eu recebo e eu dou. Eu recebo e eu dou. Eu faço o movimento da vida. E aí eu volto para o início da aula, em que a célula recebe e doa. Quando nós vivemos instintivamente, a gente recebe comida e evacua. As emoções nós recebemos e aquilo que nós recebemos nós manifestamos. Se recebemos muita agressividade, nós vamos manifestar agressividade. Se nós recebemos amor, nós vamos manifestar amor. A mente, aquilo que nós recebemos,
Se eu leio muito, se eu faço cursos, se eu estou sempre ganhando conhecimento, eu tenho como manifestar isso para o mundo. Olá, Michael! Então, aí sim, eu tenho uma outra percepção, um outro nível acontecendo aqui. Percebe que essa fluidez, essa flexibilidade, ela não é só física. Ela também é emocional, ela também é mental e ela também é supramental. Ok? E se, ainda terminando o capítulo 4, aqui, voltando um pouco, e se eu dou mais do que eu recebo? Eu entro em colapso. Eu vou murchando e vou me esvaziando e vou saindo tudo. Vou sumindo. Entende? Como que eu vou dar uma emoção que eu não recebi? Agora tem um estado mais grave ainda, como eu não me permito. Eu não tenho carinho, não recebi carinho e não quero receber de ninguém. Entende como? Tem um outro conflito que é muito importante, é muito significativo quando eu começo a perceber, ué, como assim? Nunca recebi carinho, né? Tenho uma oportunidade de receber carinho na troca com uma outra pessoa e eu não quero? Aí eu vou esvaziar meu tanquinho de carinho mesmo. Percebe? Eu tenho a possibilidade de encontrar uma outra pessoa e ter uma troca de conhecimento. Uma troca de energia, uma interação. E eu não quero? Eu tenho possibilidade de fazer uma viagem. Vou conhecer novas pessoas, novas alimentações, etc. E eu não quero? Então eu tenho possibilidades, né, de expandir minha consciência em algum nível, interagir com o mundo, interagir com as pessoas e eu não quero, então eu tenho um problema. Por isso que a evolução do ser é ele estar leve com ele mesmo, se sentindo leve, flexível e em comunidade. Quem não sabe conviver com outras pessoas, ele ainda precisa diminuir a sua própria rigidez. Ele precisa, talvez, alguns não conseguem conviver com os outros e eles têm muito, eles receberam muito e sabem muito, mas eles têm uma dificuldade em colocar isso para fora. O que vai acontecer? Ele vai explodir. Entende? Ele vai explodir, literalmente. Né? E se for por pensar demais, ele vai ter um derrame. É isso que, a grosso modo, vai chegar lá. Certo? E, da mesma forma, pode ser que outras percepções aconteçam nesse quesito. E aí eu falo então dessas possíveis interações somáticas, né, que podem estar acontecendo. Bom, gente, acabei de receber aqui a notícia do Instagram que eu tenho mais 1 minuto e meio para encerrar essa live de agora com 1 hora. Eu espero realmente que a gente possa ter interagido, ter mostrado um trajeto aí da influência do nosso corpo, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso papel biológico, dizendo que nada é à toa, tudo tem o seu papel, os corpos e as saúdes se manifestam, e quanto mais fluido, mais eu consigo receber e transmitir, quanto mais eu vivo em comunidade, mais uso dessas capacidades eu tenho. E agora eu vou salvar esse vídeo aqui no canal da Saúde Ones. E as perguntas, se porventura tiverem, podem escrever nos comentários, que vai ser um prazer poder responder. E continuem com a gente. Amanhã nós temos mais 2 lives. Quinta-feira tem mais live, tá? Na semana que vem a gente vai estar fazendo um encontro, realmente, aulas ao vivo, tá? Na quinta e na sexta-feira, online, então pode ser para o Brasil inteiro. E sábado e domingo, um encontro presencial para vivenciar no seu próprio corpo tudo isso que nós estamos falando aqui em Uberlândia. Caso você queira participar, entre em contato pelo direct também, que com certeza alguém vai estar te ajudando. Um beijão, muito obrigado para todos que me ouviram até aqui. Tchau, tchau.